Olá, essa é a nossa aula número 1 desse tempo de pandemia, aula do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos falar hoje sobre arte na pré-história. Quando se fala em arte na pré-história, nós estamos falando da produção vista como a produção artística na pré-história, né? Isto é, durante os períodos paleolítico, neolítico e a Idade dos Metais. Em geral, ela compreende pinturas realizadas nas cavernas, em gravuras esculpidas, em rochas, esculturas, estatuetas e etc. Para facilitar a sua compreensão a respeito do assunto, é importante a gente considerar que os 3 períodos citados, né, quais são e o que são considerados como parte da pré-história. É o Paleolítico, que é o período que compreende de 2 milhões e 500 mil anos atrás até 10 mil antes de Cristo. O Neolítico, que é o período que se estende de 10 mil a.C. até 5 mil a.C., e a Idade dos Metais, que é o período que se estende de 5 mil a.C. a 3.500 a.C. Outra observação importante é que as extensões de cada período em todo o planeta são bastante distintas. Nessa aula, a gente optou por colocar a datação clássica, mas os avanços e os desenvolvimentos no estilo de vida humana foram distintos nos diferentes locais do planeta. Sendo assim, houve locais em que o avanço se caracterizou às diferentes partes, às diferentes eras, né, foi bastante rápido, e em outros lugares os avanços foram mais lentos um pouco. A arte na pré-história, ela manifestou de diferentes formas. A intenção dessas obras é alvo de grande debate pelos especialistas. As motivações mais comumente mencionadas são que as populações pré-históricas faziam esses registros como forma de ou registrar o cotidiano apenas por registrar mesmo, né? Nesse caso, o registro artístico seria no sentido de arte pela arte, ou registrar com fins ritualísticos, de criar uma conexão do homem com a natureza. De toda forma, apesar dos debates e dos avançados estudos feitos no sentido de buscar uma compreensão dessa arte, a verdade é que o entendimento real da mensagem da arte na pré-história é quase impossível, uma vez que a gente não conhece os códigos da real mensagem que os autores dessas obras desejavam transmitir. Mas a arte na pré-história tem algumas características que são importantes a gente destacar. A arte no período paleolítico, o grande destaque são as pinturas rupestres, que são as gravuras que foram desenhadas nas paredes das cavernas. Os especialistas acreditam que as pinturas rupestres tenham surgido aproximadamente há 40 mil anos atrás, em grupos humanos que já possuíam o domínio do fogo e tinham acesso a ferramentas produzidas por meio da lascagem da pedra. Essa arte, em geral, mostra o homem em meio a grandes grupos de animais, representando principalmente cenas de caçadas, mas também retrata outras cenas do cotidiano humano. Os especialistas, eles falam que a arte rupestre utilizava materiais como terra, carvão, sangue, flores e etc. Os principais exemplos dessa arte são encontrados nas cavernas de Chauvet e Lascaux, na França, mas também estão em outros locais como Espanha, Austrália, Argentina e etc. Aqui no Brasil, o grande centro da arte rupestre fica na Serra da Capivara, localizada no Piauí. Não há registro somente de arte rupestre no Paleolítico, porque existem também pequenas esculturas que foram produzidas nesse período. Nesse caso, o grande destaque são as estatuetas de Vênus, produzidas entre 40 mil e 10 mil a.C. Essas estatuetas, conhecidas como Vênus, reproduzem sempre um corpo feminino nu com formas bastante voluptuosas, grandes, destacando-se os seios grandes e os quadris largos. Essas esculturas são entendidas pelos especialistas como um registro relacionado ao culto à fertilidade, do qual podem estar associados com a divindade
conhecida como deusa mãe. A estatueta Vênus mais conhecida é a Vênus de Willenford, localizada na Áustria e que tem aproximadamente 25 mil anos de existência. Agora, no Paleolítico, período Neolítico, apresenta grandes transformações e avanços em relação ao período anterior, que é o Paleolítico, embora de modos de fazer que não são tão uniformes. Esses avanços podem ser destacados principalmente pela sedentarização do homem, que começou a morar em locais fixos, por meio do domínio das técnicas agrícolas e da domesticação dos animais. Isso permitiu que o homem desenvolvesse novas ferramentas que trouxeram melhorias para a sua vida. Um dos grandes avanços do Neolítico está relacionado com as construções, uma vez que pouco a pouco o homem foi desenvolvendo as habilidades arquitetônicas. Esses avanços refletem-se diretamente na construção de monumentos megalíticos, isso é, enormes complexos feitos por um amontoado de grandes rochas. Esses monumentos são encontrados em diferentes partes do mundo e estão diretamente relacionados com a necessidade do homem de criar registros em homenagem aos seus antepassados. Podem também ter relações com marcações de tempo ou com a observação dos astros. As esculturas megalíticas mais conhecidas são o Stonehenge, na Inglaterra, e o Cromlech de Almandres, localizado em Portugal. Apesar disso, já foram localizadas estruturas do tipo diferentes em outros locais como Irlanda, Itália, Egito e Turquia. Em outros locais também é possível a gente perceber essas manifestações. Então, o que é importante destacar na arte da pré-história é que os seres humanos se manifestavam para principalmente fazer rituais, marcar espaços, demarcar locais onde eles podiam viver e para repassar esse conhecimento, os conhecimentos de caçada, os conhecimentos de agricultura para outros seres humanos, já que a escrita ainda não era desenvolvida. Bom, nós ficamos por aqui. Tem um exercício aí no PET marcado para vocês. Vocês, por favor, façam o exercício que está demarcado e registre esse exercício no seu caderno, que daqui a pouco a gente vai recolher esse exercício para poder fazer a validação, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.